Deus. Diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim, ó, glória a Deus. Olha para ela e diga glória a Deus. Amém. Isso. Cadê? Quem foi que falou isso? Eu não ouvi, cadê? Maneiros, eita. Graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Vamos aqui para o estudo. Primeiro ponto diz assim, ó, prioridade. Vamos para o estudo, igreja. Depois a gente lê a palavra. Prioridade significa a qualidade ou estado de vir antes, de ocupar o primeiro lugar em importância, urgência ou preferência. Indica aquilo que deve ser feito, resolvido ou atendido antes de todo o resto. Prioridade é aquilo que está em primeiro lugar. E se você começar a pensar o que é que tem sido prioridade na sua vida, no decorrer da nossa vida, o que é a prioridade? Comer. Sim ou não, igreja? A comida é prioridade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ou é as vestes prioridade? Tu quer ficar vestido bonitinho, ou tu quer ficar com a barriga cheia? Prioridade, o primeiro. Eu estou dando um exemplo. O que nós temos que colocar em primeiro lugar, prioridade, é aquilo que é de mais importante. É aquilo que na tua vida você olha e diz, não, o mais importante. A mesma é quando você vai no mercantil, tem lá a prateleira de iogurte e tem lá o arroz e o feijão. Mas o que tu tem, ou tu leva o iogurte, ou o arroz, ou o feijão. Prioridade é o que, igreja? O arroz e o feijão. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Olha só. Estou desenhando aqui para a gente chegar no ponto. Então, prioridade, voltando para o estudo, significa a qualidade ou estado de vir antes, de ocupar o primeiro lugar em importância, urgência ou preferência. Indica aquilo que deve ser feito, resolvido ou atendido antes de todo o resto. Isso aqui eu estou dando exemplo da nossa vida, o que nós temos colocado em primeiro lugar. E quantas pessoas não têm sabido usar das prioridades, deixa o que é primeiro em segundo e terceiro, lá na frente ela sofre. Lá na frente ele sofre. Então, a prioridade é isso, é colocar algo de mais importância, de mais relevância, que é mais importante na tua vida, na nossa vida. Diga glória a Deus. Continuando o estudo diz assim, conceitos principais. No vermelho está, o nome do vermelho está o quê? Preferência. Aí dá o exemplo, ó, o direito ou vantagem de passar na frente. Está falando dos idosos aqui. O direito e a vantagem de passar na frente dos outros. Meu Deus do céu. Quem passa na frente dos outros aqui? Vamos lá para a fila. Quem passa na frente dos outros aqui? É Deus, eu estou passando. Você é tão nova, Deus. E aí diz mais, como em filas de atendimento para idosos e gestantes. Isso aqui é preferência. Urgência e importância. A necessidade de dar atenção imediata a uma tarefa ou situação, porque ela é mais relevante no momento. Os conceitos de prioridade é preferência e urgência e importância. Diga glória a Deus. Olhando para a vida, as prioridades que eu tenho colocado, a prioridade da minha vida, o que você tem colocado em primeiro lugar, o que é? Para a gente entrar no texto, na direção que Deus irá nos entregar. Aí na parte azul diz assim, ó, entrando dentro da palavra, no espiritual agora. Na Bíblia, prioridade significa colocar o quê? Deus, o seu reino e sua vontade em primeiro lugar absoluto, acima de qualquer outra coisa na vida. Isso quer dizer que o Criador não deve ser apenas uma opção
ou um detalhe na rotina, mas sim o centro de todas as nossas escolhas, tempo e ações. Veja que o texto está dizendo o quê? Que o Criador não deve ser apenas uma opção ou um detalhe. Quantas pessoas têm colocado Deus como uma opção, como uma necessidade dela procurar o Senhor, o Criador, porque Ele é algo que você necessita, então busca-o em primeiro. Mas na nossa vida, se a gente for observar, o homem não tem colocado o Senhor em primeiro lugar. Porque olha o que diz o texto agora na Bíblia, a direção de Deus, Mateus 6:33. Mateus capítulo 6:33. Olha a direção que Deus nos entrega aqui, ó. Repita comigo, diga assim: buscai, pois, em primeiro lugar, diga assim, prioridade, o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que vai ser acrescentado na vida do homem? Quando ele busca o Senhor em primeiro, quando ele coloca Deus no centro da vida dela, quando ela coloca o Senhor, o reino de Deus, no centro da vida dela. O que é necessário? O que é que diz assim, ó? E todas essas coisas serão acrescentadas. O que é que vai acrescentar? O que o Senhor vê na nossa vida, que é necessidade. Quantas pessoas deixam o Senhor, ou melhor, aquelas que estão buscando a Deus, por não alcançar algo nessa vida, elas abandonam. Ela sai da igreja, sai do caminho, por não ver as suas vidas resolvidas. Em outras palavras, a prioridade dela é o bem-estar dela. Mas a direção que Deus nos dá é o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Quem é que entende isso aqui? Quem é que busca entender isso aqui? Quem tem a visão do reino. Quem almeja o reino de Deus, quem entende que o Senhor é o Deus dela, quem compreende que o Senhor Jesus é o Rei dela. Nós sabemos, igreja, que nessa vida o homem necessita de muitas coisas, diga glória a Deus, mas hoje, a vida que nós temos hoje, não é muito melhor do que há 40, 50 anos atrás? Sim ou não, igreja? Antigamente não existia água encanada. Hoje nós temos água encanada. Diga glória a Deus. Então são coisas que o homem viveu e continua vivendo, mas o homem quer mais. Ele quer mais. A orientação que o Senhor está nos entregando aqui é a prioridade da nossa vida, é o reino de Deus. A prioridade da nossa vida é buscar agradar o Senhor. Quem tem filhos aqui, pequenos, ou já estão até grande mesmo, se for ter escolha, ó, só tem essa comida aqui, é para tu, para o teu filho. A prioridade é para quem? O normal é você dar para quem? Você dá para a criança. Sim ou não? Você aguenta, resiste, porque você ama aquela criança, ama o filho, então dá primeiro para ele, prioriza. Então às vezes nós não entendemos, viemos à igreja, viemos buscar o Senhor, mas o que nós temos de prioridade, o que as pessoas têm de prioridade, é aquilo que lhes falta. De repente tem lhe faltado algo, e por essa falta você está triste, por essa falta você está desanimado, por essa falta você não tem prazer de buscar o Senhor. Quando a gente tem um coração no reino de Deus, pode nos faltar tudo. Diga glória a Deus. Pode nos faltar tudo. Olha o que diz mais no texto aqui, ó. Abaixo diz, na parte preta diz assim, ó, prioridades do apóstolo Paulo. Filipenses 3:4. Não precisa abrir a Bíblia não, está escrito já aqui, ó. Olha a prioridade do apóstolo. Diz o quê? Prossigo para o alvo, no texto, para o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A prioridade de Paulo era o reino de Deus. E veja que Paulo poderia ser daqueles que pedisse: Senhor, me liberta da prisão. Paulo estava aprisionado, mas mesmo em prisão, em cadeias, o coração do apóstolo era o reino de quem? De Deus. Não era sair da prisão, não era sair. E a igreja, o povo de Deus, às vezes, por não entender o reino de Deus, não prioriza o reino de Deus, não coloca o Senhor acima da sua vida, não busca Deus. Deus muitas das vezes não é o primeiro. Porque quando Deus é o primeiro, igreja, a gente honra. Diga glória a Deus. Quando o Senhor é o primeiro na nossa vida, nós honramos, porque amamos a Cristo. Igual a minha esposa, ela me ama tanto que o primeiro prato que ela faz, de quem é? De quem é? De quem é? Aqui, meu amor. Mas quando está com raiva, nem me chama. Prioridades. Ei, a prioridade da nossa vida é o reino de Deus, porque de repente vai chegar o momento na nossa vida que vai faltar as coisas, vai faltar. E a prioridade do homem, olha o que diz no texto, lá embaixo: prioridades do homem, repita assim: bem-estar, prosperidade, moradia, saúde e dinheiro. Se tiver faltando isso aqui na tua vida e tu buscar o Senhor, como tu se manifesta? Como é que é a tua vida? Se nos faltar isso aqui, se nos faltar o bem-estar, se nos faltar moradia, se nos faltar saúde, se nos faltar dinheiro, como nós vamos agir, reagir? Se realmente temos colocado o reino de Deus, porque a gente sabe, se tiver faltando algo na nossa vida, igreja, tenha noção disso. E você é um crente que tem buscado a Deus, tem sido fiel. Você é um crente que tem, mesmo faltando as coisas na tua vida, ao teu redor, você tem dado prioridade a honrar a Deus. Você tem dado prioridade a buscar o Senhor. E aí o texto de Mateus diz o quê? Buscar o reino do céu, sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentar. Por que vai acrescentar? Porque o Senhor está vendo que está lhe faltando o alimento, Deus acrescenta. Deus vê que está lhe faltando saúde, mas você é um crente fiel. Você tem buscado o Senhor acima de todas as coisas. Você não tem esmorecido em nenhum momento. Você não tem desanimado na fé em nenhum momento. Porque você se mantém ali, firme. Porque você se mantém como o apóstolo Paulo. Prossegue. Você tem um alvo. O alvo do apóstolo era o reino de Deus. O nosso alvo, igreja, tem que ser o mesmo. Porque se você não tiver o reino de Deus como prioridade na sua vida, vai lhe faltar. Vai chegar o momento da nossa vida que vai faltar algo. Ei, seja consciente. Quantos são aqueles que dizem: não vai me faltar, o Senhor é meu pastor e nada o quê? Mas o nada não significa que não possa faltar o arroz e o feijão. Pode faltar. Pode faltar energia? Pode faltar. Mas quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é Ele, diga glória a Deus, igreja, é Ele estando na minha vida, não me falta. Ainda que eu veja no meu armário, não tem arroz, não tem feijão, você se mantém ali, priorizando o Senhor, honrando ao Senhor, buscando ao Senhor. Você se mantém firme ali no caminho. O Senhor acrescenta. Diga glória a Deus. Por maus bocados nós já passamos outrora. Já passamos ventos fortes outrora. Mas nos mantemos firmes e estamos até hoje firmes. E nós temos que nos manter até o fim firme. Nós temos que prosseguir até o fim firme. Seja consciente.
Observe o que você tem colocado como primeiro na tua vida. Porque muitas pessoas colocam em primeiro lugar o seu bem-estar. Porque se lhe faltar algo, ela se desanima, ele se desanima. Se lhe faltar o alimento, o bem-estar, ela fica fraca, ele fica fraco. Se faltar algo que é uma necessidade, mas isso não significa, igreja, que nós não vamos trabalhar, nós vamos correr atrás do pão de cada dia. Mas entenda a prioridade. É buscar o Senhor, é se manter firme. Diga glória a Deus. A prioridade é dizer: eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou me colocar na presença de Deus. Eu vou louvar o meu Deus. Eu não vou me manter, eu não vou me deixar as circunstâncias da vida, eu não vou deixar as prioridades do homem, da terra, me enfraquecer, não. Eu não vou deixar o bem-estar. Aquilo que é bom, é bom. É bom você estar numa casa que tenha tudo. É bom. É bom você dormir num quarto com ar-condicionado. É bom. Também é bom dormir num quarto com ventilador. Diga glória a Deus. Ou abanando com papelão. Ou a janela aberta, esperando o vento vir. Amém, igreja? Todas essas etapas, de repente você já passou. Mas em primeiro lugar, se nós colocarmos o Senhor, nós não vamos olhar para aquilo que nos falta. Prioridade. Prioridade, no texto diz o que, igreja? Significa, lá em cima, significa a qualidade ou estado de vir antes de ocupar o primeiro lugar em importância. Se o Senhor é importante, olha para cá. Se o Senhor é importante na sua vida, você não vai deixar de buscar por conta das faltas da vida. Se o Senhor é a importância na sua vida, você não vai deixar de louvá-lo. Veja a igreja aqui. A gente viu aquela parte do apóstolo Paulo. Paulo estava na prisão. Paulo e Saulo, não era assim? Os dois na prisão. Que quando era meia-noite eles estavam fazendo o quê? Paulo e Silas louvando. Prisão, igreja. Quantas pessoas estão em depressão? Quantas pessoas estão tristes, angustiadas por falta de algo? Quantas pessoas? Porque está faltando algo, então elas ficam ali. Aí a Bíblia nos dá o exemplo de Paulo e Silas na prisão, presos, acorrentados, mas tinham o coração no reino de Deus e estavam em louvor, em adoração. Aí Deus vê isso aí, igreja. Deus observa isso aí e age. Como a gente sabe que Deus trouxe libertação. É quando nós vivemos situações assim, de prisões na vida, que a gente vai observar se o Senhor é prioridade, se o Senhor tem sido o primeiro, se eu tenho colocado as coisas de Deus em primeiro lugar, se eu tenho buscado com força, com alegria, com vontade, se eu tenho desejado o reino de Deus. Eu brinquei até com minha esposa esses dias falando assim. Não, deixa, eu vou contar não, deixa. Vou dar esse exemplo não. Então, igreja, prioridade. Repita assim, prioridade. Diga assim: o Senhor é a minha prioridade. É aquilo de mais importante. É a preferência. Pode te faltar tudo, mas a presença de Deus jamais. Se eu não me engano, Salmo 51, olha o que diz. Vamos ver se é lá. Salmo 51. Salmos capítulo 51. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 11, 51, 11. Olha a oração de Davi. Ele diz, Davi diz assim em oração: não
me repulses, quer dizer, se afastar. Não me repulses da tua presença, não afaste a tua presença de mim, Davi dizendo, nem retires o teu Santo Espírito. Davi diz o quê? Não tire a tua presença, não se afaste de mim, Senhor, nem tire a tua presença. Porque o que é mais importante, igreja, na nossa vida, a gente só vai entender isso quando a gente buscar. A gente só vai entender algo que é importante quando a gente perde. O reino de Deus é o mais importante na sua vida. Ele tem que ser a prioridade para você se fortalecer, para você se manter na fé, para você dizer, pode me faltar tudo. Davi dizendo, não me retires a tua presença, nem o teu Santo Espírito de mim. Pode faltar tudo. A minha prioridade na minha vida, hoje eu conheço o Senhor, e por eu conhecer o Senhor, por eu entender do reino de Deus, eu busco o reino de Deus. Tenho as minhas conquistas, amém? Glória a Deus. Se faltar algo, amém? Glória a Deus. Jó não orou? Bendito seja o nome do Senhor. Eu nasci nu e não vou voltar. Então, igreja, somente quando a gente entende do reino de Deus, a gente dá prioridade na nossa vida. Diga glória a Deus. Então a direção que Deus está nos dando é essa, prioridade. Coloque Deus como primeiro na sua vida. Quando amanhece o dia, o que é que você faz? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? É o Senhor. Eu ensino. Se ajoelha, já faz a tua oração, já bendiz o nome do Senhor, já engrandece o Senhor, já agradece por aquele dia, já pede a presença de Deus, já se fortalece naquele instante. Já amanhece o dia falando com quem? Com Deus, prioridade. As demais coisas que tem faltado, o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai nos entregando, porque Ele está vendo ali a tua busca, Ele está vendo ali a tua entrega, que você está ali, buscando, que você está ali honrando ao Senhor, que você está ali sendo fiel ao Senhor, que as coisas que têm acontecido não têm te desanimado, não têm te enfraquecido, mas têm te mantido firme. Diga glória a Deus. Sai daqui hoje com esse entendimento, prioridade. O Senhor tem que ser o primeiro. Eu sempre dou o exemplo de uma senhora, que o marido era incrédulo, e ela é da igreja há mais de 10 anos. Ela é lá do Fortinho, Dona Antônia. Só conhece Dona Antônia? Obreira Antônia. Até hoje, mais de 30 anos na fé. Mais 10 anos que ela na igreja orando pelo marido e buscando ao Senhor. E o marido jurando de deixar ela se ela continuar na igreja. E ela dizia, você um dia vai comigo. E ele dava o dedo do meio, encostava assim na... E ela mantendo firmeza. E era uma mulher admirável, que não via desânimo, não via tristeza. Ela não era de estar nos cantos chorando, não, mas era uma mulher de firmeza, forte. Passou-se o tempo, e hoje já tem mais de 10 anos que o marido dela está onde? No mesmo caminho com ela, na igreja. Diga glória a Deus. Porque ela não se deixou levar pelas afrontas do marido. Ela priorizou o Senhor, se manteve firme. Deus fez a obra porque viu que era uma mulher de fé. Igreja, quando o reino de Deus é prioridade na nossa vida, nós não desanimamos por nada que nos faltar, ainda que nos falte. Quando a gente alcança uma vitória, glória a Deus. E quando sobrevém uma luta que nos faz perder algo, glória a Deus. Vou me manter firme aqui, porque Deus vai me honrar. Porque eu tenho buscado o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus. As demais coisas Deus acrescenta.
Diga glória a Deus. Fala para o irmão, diga assim: as demais coisas. Diga para ela, diga: as demais coisas. Diga: o Senhor vai acrescentar. Amém? Quando vai acrescentar? Quando Ele vê que você tem buscado primeiro o reino de Deus. Quando o Senhor tem sido primeiro na sua vida. Aí Ele diz: não, honra Ele. Eu vou honrar ela. Eu vou abençoar o caminho dele, vou abençoar o caminho dela. Porque ela tem se mantido firme, ele tem se mantido fiel. Ele tem me buscado com toda alegria, com toda força. Ele tem me amado de todo o coração, de todo o entendimento. Ele tem me honrado, ela tem me honrado. Então eu vou abençoá-la. Não porque ela está pedindo, não porque ela está necessitando, mas porque eu estou vendo fidelidade, eu estou vendo prioridade na vida dela. Então eu vou acrescentar. E Deus faz isso, igreja. Diga glória a Deus. Por isso que muitas das vezes a gente pede porque tem que pedir. O Senhor manda a gente pedir. Quem pede, recebe. Fica igual quando era menino. Já teve uma situação onde era menino, ficava morrendo de fome, a mulher: quer comer, meu filho? Não, quer não, morrendo de fome. Com vergonha de dizer: eu quero. Aí aprendi, com o decorrer da vida eu aprendi hoje, onde eu vou, fazendo as entregas no Pedregal. A minha esposa fica doidinha, quando eu chego lá no depósito, eu chego com acerola, eu chego com laranja, eu chego com caju, quando dá caju, eu chego com manga, eu chego com limão. Que foi isso? Tu já está pedindo? Não, as pessoas me dão, eu digo: venha. Então, igreja, vamos priorizar o reino de Deus. Diga glória a Deus. Vamos buscar com força o reino de Deus. Quando o reino de Deus estiver no teu coração, dentro de ti, tu não vai se entristecer com nada que te faltar. Aparentemente é falta, é uma necessidade, mas Deus honra. E pode aparecer até alguns: mas tu não é crente, cadê o teu Deus? Meu Deus está vivo, meu Deus está no céu, meu Deus está olhando para mim. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai nos honrar. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus.